É véspera de Natal. George, desesperado, acha que sua vida não vale nada. E quando tudo parece perdido, o destino e um anjo mostram o valor da sua existência. George sobe da escuridão para a alegria e entende que a vida é realmente maravilhosa. Curiosamente, A Felicidade Não Se Compra começou como um cartão de Natal, escrito lá em 1943. O escritor Philip von Doren Stern criou um conto chamado O Maior Presente e imprimiu 200 cópias para enviar a amigos e familiares. Pouco depois, a RKO comprou a história por $10 mil, planejando transformá-la em um filme natalino estrelado por Cary Grant. Mas o projeto travou nas tentativas de adaptações e Cary Grant partiu para outro projeto natalino, que também virou um clássico, Um Anjo Caiu do Céu. Enquanto isso, 3 roteiros diferentes de O Maior Presente foram escritos, mas nenhum agradou aos estúdios. O conto acabou esquecido na prateleira da RKO, até que Frank Capra entrou em cena. O diretor leu a história e enxergou o seu potencial de imediato. A produtora RKO, querendo se livrar do projeto, vendeu o conto para ele pelos mesmos $10 mil e ainda entregou os 3 roteiros de graça. Capra foi um dos diretores mais consagrados da década de 30, responsável por grandes clássicos como Aconteceu Naquela Noite, A Mulher Faz o Homem e Do Mundo Nada Se Leva. Ele era amado pelo público, mas os críticos muitas vezes criticavam seus filmes, classificando-os como excessivamente otimistas. Capra não ligava para isso. Para ele, transmitir mensagens positivas através do cinema era essencial. E esse era o seu filme favorito, porque resume tudo do que ele sempre tentou expressar em seus trabalhos. Ele mostra nesse filme a importância do indivíduo, de forma dramática, de forma única. Nenhum homem é um fracasso, e todos têm impacto na vida das pessoas ao redor. A história gira em torno de uma ideia poderosa. E se você nunca tivesse nascido? George, acreditando no seu fracasso, pensa que todos estariam melhor no mundo sem ele. E o enredo mostra o impacto que cada pessoa tem na vida dos outros. George teve a chance de ver como o mundo seria se ele nunca tivesse nascido. O seu próprio universo desapareceria, mas ele descobre o impacto real da sua vida através do seu irmão. Aos 9 anos, Harry sobreviveu à guerra e recebeu a medalha de honra do Congresso por salvar seus colegas em um transporte. E se George nunca tivesse existido, Harry teria morrido nessa história. E o anjo mostra a George que a sua vida é valiosa e que seria um baita erro desperdiçá-la. Com essa história definida, Capra começou a escalar os atores, mesmo com algumas dificuldades para preencher alguns papéis, e ele sempre pensou em James Stewart para o papel de George, e no cinema Stewart era conhecido por esse tipo de personagem mesmo, simpático, honesto, amigável. E Capra enxergou nele algo mais profundo, uma personalidade mais sombria por trás do charme. James Stewart serviu no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se alistou em 1941, antes mesmo dos Estados Unidos entrarem oficialmente no conflito, se tornou um piloto da Força Aérea e chegou a comandar bombardeiros em missões de combate na Europa, atingindo o posto de coronel e sendo condecorado com diversas medalhas por sua atuação. Após anos longe do cinema, ele voltou em 1946 com A Felicidade Não Se Compra. Ainda recuperando a sua confiança, achava que estava enferrujado. Tem até uma cena no filme com um diálogo muito importante que fala tanto com o personagem dele quanto com o ator, em que ele diz: "Deus, eu não sou um homem de oração, mas por favor me traga de volta. Eu quero viver de novo. Por favor, Deus, deixe-me viver de novo." Era tanto o ator quanto o personagem tentando viver de novo, no caso o personagem a vida literal e no caso do ator a vida de artista.
E James Stewart brilha tanto nos momentos mais leves do filme, quanto nos momentos de desespero, de ansiedade, de amargura de George. E o diretor Frank Capra tinha um lema, né? Um homem, um filme. Era o famoso toque Capra. Então, James Stewart estava no centro desse filme. O filme era dele, para ele. Outro aspecto inesquecível desse filme é o icônico cenário de Bedford Falls, onde George vive sua vida. Embora tudo pareça real, foi feito em um set, construído no rancho da RKO em Encinó, na Califórnia, um dos maiores cenários já feitos para um filme americano. Na época era muito difícil fazer neve no cinema. A neve era feita com flocos de milho pintados de branco que faziam muito barulho e acabavam atrapalhando as gravações, os diálogos. Então Capra quis algo mais realista, mais silencioso. Ele decidiu cobrir a Bedford Falls com 3.000 toneladas de gelo raspado, 300 toneladas de gesso, 300 toneladas de gesso refinado e 6.000 galões de uma mistura especial com sabão, espuma e água. O efeito foi tão convincente que rendeu um Oscar. E cabe dizer que todas essas cenas congelantes foram feitas em um momento de uma onda de calor recorde no verão de 1946. Em certo momento, Capra deu até dias de folga para os atores se recuperarem do calor. Outro caso curioso da época era um código, o chamado Código de Produção da Motion Pictures Association of America, que limitava muito o que podia ser mostrado ou dito nos filmes. Palavras como impotente, droga, péssimo, idiota eram proibidas. E pasmem, a palavra Jesus nunca podia ser mencionada. Muitas falas precisavam ser suavizadas, soando estranhas para os padrões atuais, por exemplo. Esse código mostra como o cinema da época era controlado com censuras repugnantes. O filme estreou em 20 de dezembro de 1946, próximo mesmo ao Natal, e mesmo sendo hoje um clássico do cinema americano, na época ele não teve o sucesso esperado, inclusive rendeu um bom prejuízo ao Frank Capra, complicando até o financiamento dos seus próximos filmes. A Felicidade Não Se Compra recebeu várias indicações ao Oscar, mas não recebeu nenhuma estatueta. Mas essa é a história de como nasceu um dos filmes mais amados de todos os tempos. Quem já riu e chorou com essa história entende o motivo. Para muitos, ver o filme virou parte do Natal. É um retrato de uma América que já não existe mais, mas é uma história atemporal que segue conquistando gerações e gerações. Se você já assistiu esse filmaço, deixe o seu comentário. Quero saber o que você acha dele. Deixe também o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!